Gente, vamos falar desse assunto que tá chamando a atenção na internet. Monark chama Felipe Neto para a porrada. E detalhe inusitado chama a atenção, né? Pra quem não conhece, né? Eu acho que quem é da internet, quem consome internet há muito tempo, eu acho difícil não conhecer, né? Mas vamos lá, né? Felipe Neto é um dos grandes influenciadores do Brasil, né? Ele tá aí há mais tempo aí nessa parada de internet aí, eu acho que ele é o youtuber mais seguido no Brasil, junto ali com o Whindersson Nunes, né? Ele é um cara muito polêmico, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta, até aí tudo bem, né? Quando muitos olhares começam a te acompanhar, a tendência é que muita gente goste, mas também muita gente odeia, né? E quando você fala de política, então, cara, aí que a parada fica muito difícil. O Monark, né? O Monark explodiu ali entre 2019 e 2020, quando o Flow Podcast bombou, que são esses podcasts que viraram moda na internet, né? Então muita gente tem podcast. Então o Flow Podcast abriu essa porta aí, de certa forma, aí para podcast, né? Que são aqueles programas de entrevistas longas, né? Onde muita gente se sente à vontade aí para falar sobre vários assuntos. Mas o Monark ele já tá na internet também há muito tempo, né? Ele falava de games, né? Mas o Monark bombou mesmo para um público maior através desse Flow Podcast. E aí, quem acompanha, o Monark entrou nessa brisa de política, né? Que eu acho que é uma parada muito perigosa, mas é o que dá engajamento hoje em dia. Você quer ganhar seguidor, você quer ficar famoso, é você apoiar um lado A ou um lado B, né? Porque os dois lados atualmente tem bastante pessoas que seguem, que gostam, né? Então quando você começa a defender um lado A ou um lado B, você ganha muito público, mas dependendo da forma que você defende, você também fica refém desse público, né? E o Monark começou nessas brisas de falar muito de política, de começar se achar o conhecedor de política, né? Eu também acho que o Felipe Neto muitas vezes também fala de político sem ter muita base, né? Mas comparado ao Monarca, aí é uma opinião minha, tá, gente? Você tem todo o direito de ir contra e ter essa opinião. Eu acho que o Monarca fala muita besteira. E eu acho que a vida dele tava muito boa. Ele tava indo muito bem na vida dele antes de entrar nessa parada de política. Porque depois que ele começou a falar essa porcaria de política aí, do jeito que ele começou a defender, e para quem não acompanha, né, ele recebeu aí tá recebendo vários processos aí, ele não pode ter canal aqui no Brasil, tá morando nos Estados Unidos, e ele já tem uma treta com o Felipe Neto já faz algum tempo, tá, gente? É independente de político, né? Quem lembra do Flow no começo ali, ele fez algumas críticas ao Felipe Neto ali, eu não lembro ao certo se é que no começo o Felipe Neto e o Fro ali, o Igor, ele tiveram alguma ligação profissional e o Felipe saiu fora, algo do tipo, tá? E o Monark desde essa época aí pegou o rancinho dele, né? Sempre que podia criticava o Felipe Neto. Então não é por causa só de política, até o Monark tem uma treta com o Felipe Neto já faz bastante tempo, né? E o Monark tá vivendo uma época ruim, né? Porque ele começou a falar de política, ele começou a defender, se achar o perseguidor e também achar o fodão, porque eu acho que é isso, né? A internet, a popularidade cria uma sensação na pessoa que você tá acima do bem e do mal, tanto de um lado ou de outro, né? Mas quando você tem um monte de gente se seguindo, quando você tem muitas visualizações, a pessoa começa a se achar extremamente importante e as pessoas que seguem monarcas da vida e até Felipe Neto da vida, faz essas pessoas se sentirem importantes, né? Achando que o que elas falam é extremamente relevante, o que elas falam são extremamente importantes, que tem que ouvir, que eles entendem de tudo, né? E aí esses caras começam a se sentir muito fodões, né? Mas não tem como mudar isso, né? E o que acontece, né? O monarca tá morando nos Estados Unidos lá, né? Passa por um momento ali digital difícil ali, ele tá com tem multas sofridas ali, processos ali por várias falas fake news, fake news é aquilo que você fala e você não pode provar, né? E o Monark saiu falando várias coisas. É óbvio que quem gosta do que ele fala, né, acha que ele é foda, que ele é o cara, que ele é um injustiçado, que ele é um perseguido, né? Tem gente que não gosta do Felipe Neto, acha que o Felipe Neto é um aproveitador, que fala muita besteira, e cada um tá no seu direito. Beleza, né? Fazendo um resumo aí rapidamente sobre eles, o Monark chamou o Felipe Neto aí para uma luta de boxe e falou o seguinte: olha, quem ganhar a luta, quem perder a luta, não pode mais falar de política pelo resto da vida. Né? Então não vou poder mais falar de política, não vou poder mais comentar política, e de cara ainda junto uma grana boa aí para se aposentar. Por quê? Porque essas lutas de celebridade têm dado muita grana, né? Dizem aí que a luta do Popó com o Kleber Bambam aí conseguiu 10 milhões de reais, é o que dizem, não tenho certeza, mas dizem que dá muita grana e é por isso que essas subcelebridades, essas pessoas que não estão tão em alta,
estão lutando, e nem sempre são as subcelebridades, né? O Mike Tyson aí vai lutar com um youtuber famoso, enfim. E aí o Monark propôs isso aí, ó, quem perder a luta não fala mais de política, né? E marcou o Felipe Neto. Até agora o Felipe Neto não respondeu, eu acho que não vai responder, talvez, não sei. Porque a ideia aqui, gente, uma das ideias é gerar o quê? Engajamento. Por quê? Porque o Monark, ele sabe que muita gente gosta do Felipe Neto, mas muita gente odeia o Felipe Neto. Criando esse tipo de história, de situação, isso vai dar engajamento. Tanto que deu, né? O nome deles subiram ali no Twitter, sites começaram a falar deles. E, gente, as pessoas que estão no digital vivem de engajamento. Eu acredito que o Felipe Neto não vai topar, porque financeiramente ele não precisa, mídia ele não precisa, ele tá na mídia aí constantemente, ele tem um canal extremamente poderoso, então para mim eu acho que o Felipe Neto não vai aceitar. O Monark precisa, né, como eu disse, ele tá numa situação mais precária, né, ele tá aí o mundo digital dele tá todo aí ferrado, porque ele não pode fazer várias coisas ali no mundo digital, mesmo ele desrespeitando. Financeiramente eu não sei, né? Ele ganhou muita grana aí nesses últimos anos na internet, né? Mas quanto mais granas você ganha, geralmente você gasta mais, você tem uma vida que você tem mais conforto, e se você não tiver uma grande quantidade de dinheiro entrando constantemente, por mais que você tenha a grana guardada, uma hora essa grana vai secando. O Monark tá passando uns perrengues lá nos Estados Unidos. Eu não sei como é a situação financeira dele, se ele tem outros negócios além da internet, se ele tem imóveis, se ele tem outras empresas, algo do tipo, como o Felipe Neto tem, né? O Felipe Neto é um empresário bem sucedido aí, ele soube investir bem aí sua grana digital. Então, assim, no momento, o Monark precisa mais dessa luta do que o Felipe Neto. Eu acredito o seguinte, se o Monark tivesse seguindo a carreira dele, como ele estava no digital, entrevistando, trocando ideia, falando sobre vários assuntos, e não tivesse entrado na política profundamente do jeito que ele entrou, a vida dele estaria ótima hoje. Ele estaria rico e estaria aí fazendo o que ele gosta. Ele começou aí nessas ideias de política, de se achar o fodão da política, de se achar o cara que conhece da política, de se achar o perseguido. E aí, ó, a vida dele deu essa guinada. Mas essa notícia tá chamando a atenção. Eu acho que o Felipe Neto não vai aceitar.